Olá, nossa formação de hoje é com o tema Psicologia das Múltiplas Competências. Eu criei um método que eu estou dando o nome de Psicologia das Múltiplas Competências para monitoramento profissional de executivos nas suas diferentes áreas de atuação e em diferentes campos de formação. É um método que eu fui começar a construir após uma formação que eu fiz de MBA na Fundação Getúlio Vargas, na área de desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Hoje o meu foco maior é a psicoterapia, é o processo da psicologia clínica com os instrumentos da psicanálise. Mas como eu trabalho com a psicanálise há muitos anos, né, desde a minha formação, a universidade que eu estudei, a Unesp de Assis, ela tem a base na psicologia pela psicanálise, pela psicologia sociocrítica, então eu trago isso para a minha vida. E aí, o que aconteceu? Com a metodologia da Fundação Getúlio Vargas nessa área de desenvolvimento humano, que eu achei muito interessante, a gente vai ver que um dos problemas dos gerentes de áreas, das empresas, dos executivos no campo administrativo, é saber perceber as suas potencialidades, que precisam ser mais fortalecidas e aquelas que estão muito enfraquecidas que precisam chegar num certo lugar. E ao mesmo tempo de identificar potencialidades que o sujeito não tem. A pessoa ela constrói um cardápio daquilo que ela acha que é importante ter de conhecimento, de habilidades e de atitudes para aplicar o conhecimento, habilidades para desenvolver o conhecimento e atitude para fazer acontecer, que é o famoso chá do perfil profissional, que é muito utilizado no meio empresarial. Porém, esse cardápio é a pessoa que monta a partir do que ela imagina e a partir também da descrição da função que ela exerce e daquilo que ela espera na profissão dela. Aí, a partir desse cardápio, a gente aplica testes administrativos, testes psicológicos no campo emocional, personalidade, habilidades. E aí faz uma salada disso e a pessoa vai identificando potencialidades que ela sabia que ela tinha, ela vai cruzar para ver se realmente ela tem, potencialidades que ela precisava ter e ela descobre que ela não tem, e potencialidades que ela precisa ter e que ela tem, mas não está usando. Porém, as múltiplas competências, a gente sabe que elas são históricas dentro do desenvolvimento humano. Independente do método que eu uso, e do conceito que eu uso para gerenciamento de executivos, as múltiplas competências elas servem para qualquer um em qualquer momento e elas podem ser construídas logo na infância, desde o nascimento. As múltiplas competências começam com a capacidade dos adultos que estão ao redor de um bebê de introduzir o mundo de forma saudável e alegre através dos objetos transicionais, que também Donald Winnicott, um psicanalista inglês, nominou esse conceito, né, de objeto transicional, onde logo nos primeiros inícios de vida, né, a chupeta, a mamadeira, a fraldinha, o ursinho, todos os objetos lúdicos que faz com que a criança vá se desenvolvendo emocionalmente de forma favorável e se interagindo com o potencial do brincar. E aí então, na evolução da criança, o brincar é um estímulo para desenvolver as suas múltiplas competências de sensações, de habilidades, de personalidade, de interação e capacidade de relacionamento interpessoal. Essas múltiplas competências vão evoluindo depois dentro de uma escola que não está preocupada apenas com conteúdo. Aquele conteúdo que você aprende e depois quando você vai usar você não sabe. Eu vejo o quanto que as escolas desestimulam as múltiplas competências porque estão preocupadas em seguir currículo, conteudista. Então, o processo educacional, o processo de vivência dos pais com os filhos dentro de casa, faz com que as crianças vão, desde tenras idades, desenvolvendo múltiplas competências.
E atualmente nós estamos, entre os executivos e as especialidades, caindo na praga da especialização. O sujeito é especialista. E aí o sujeito especialista é aquele que entende de uma curva, de uma linha, de uma vírgula. Ele entende daquilo que ele domina, mas não mais que isto. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma consultoria numa empresa da área agrícola e tinha ali as lideranças que eram técnico agrícola tentando potencializar o maior espaço possível para produzir café. E eu ali como psicólogo junto gestando aquela ideia. O pessoal estava dando cabeçada, porque estava usando mapas, georreferenciais, tabelas, cálculos, números. E aí daqui a pouco surge um técnico agrícola, um cara sem muita tecnologia, mas com muita prática, e solta ali uma beldade que mata a charada, né? Que é uma pessoa que tinha um potencial, uma competência prática. Aí somou com aquele outro engenheiro que estava do lado com uma tabela de georreferenciamento. Aí clareou, somou competências. Então as múltiplas competências servem para você não ficar preso numa vírgula e quando diante do seu trabalho profissional você se depara com uma situação que você precisa de mais recursos, você não tem, porque você só sabe fazer aquilo. E dentro desse referencial das múltiplas competências, quando eu estava mais à frente de selecionar executivos para cargos de gestão, para trainee, que vai exigir mais referenciais do candidato, porque lá na frente ele pode ser um futuro diretor de um setor da empresa, por exemplo, nós priorizávamos na equipe que selecionava, de selecionar, além das competências de conhecimento, do currículo de excelência, que ainda prevalece a escola de base, a história também prática do indivíduo, a capacidade de ter entrado no mercado de trabalho bem cedo. Por exemplo, um universitário de um curso de engenharia, uma engenharia civil, por exemplo, que ele possa ter feito um técnico em construção civil, que ele possa ter colaborado com trabalhos práticos, às vezes ele até foi um servente pedreiro, um pedreiro, ou que ele trabalhou desde cedo em outras áreas por necessidades econômicas. Com certeza, se ele tem um bom currículo, se ele tem boas médias educacionais e ele tem todo esse histórico de participação na vida da família para ajudar a levar dinheiro para casa, ele tem muito mais chance de ser um profissional com alta resolução no seu trabalho, porque ele tem múltiplas competências. Mas um jovem que só estudou, que estuda numa universidade de período integral, aí você vai perceber essas múltiplas competências dele se ele só não fica estudando ali, fazendo prova e tirando nota boa. Mas se ele se envolve, por exemplo, com um grêmio estudantil, com um grupo corporativo, se ele fez vários estágios, se ele faz estágios extracurriculares, se ele faz estágio curricular, que é obrigatório, aí morreu neve, é obrigatório. Mas às vezes tem aluno que desde o primeiro ano ele não tem férias, por exemplo, vai trabalhar. É muito legal, assim, você pega executivos que passaram por grandes universidades e que, final de semana, ao invés de ir para casa, ficava na cidade onde estava estudando para trabalhar de garçom, por exemplo. Imagina quantas competências que um aluno de engenharia civil, se sujeitando a ser garçom na sua cidade onde ele está estudando, olha quantas habilidades, né? Equilíbrio, noção de espaço, a questão de controlar a mercadoria que foi vendida, o diálogo, a simpatia, quer dizer, tudo isso soma na psicologia das múltiplas competências. E a psicologia das múltiplas competências, ela está vinculada, dentro desse meu método, ao potencial do fazer, o saber que se sabe fazendo. Por isso que as escolas que priorizam o fazer, aprender fazendo, demoram mais nos conteúdos, porém os conteúdos fixam mais. Lembrando mais uma vez que dentro dessa perspectiva da psicologia das múltiplas competências, vale o legado do ser humano que evoluiu da potencial da habilidade manual,
do Homo habilis, que começou a desenvolver artefatos com a mão e que nessa detalhamento de fazer coisas com a mão, de pensar, de desenvolver a escrita, de fazer o ato de pensar, né, que fez com que a gente desenvolvesse um telecéfalo altamente desenvolvido, com a capacidade de pensar, e que quem pensa, porque só o ser humano que pensa, nós derivamos de uma ancestralidade que evoluiu para o ser humano, né, o sapiens. E antes do sapiens, o habilis, que desenvolveu a capacidade de pensar, porque com a atividade manual nós desenvolvemos a capacidade de ter um telencéfalo altamente desenvolvido, que faz com que a gente possa criar coisas. O criar é nosso, do ser humano. Então, nesse sentido, a psicologia das múltiplas competências traz esse legado. Que aí, dentro do meu método, eu faço com que o cidadão executivo não fique apenas um executivo de carteirinha bitolado em um único referencial. Eu não aplico isso dentro de um processo analítico, dentro de uma psicoterapia. Porque a minha psicoterapia é de base psicanalítica, não é de comportamental, nada disso. Porém, se eu tenho um empresário que está fazendo análise comigo, eu vejo que ele está patinando nas suas múltiplas competências, eu proponho de, paralelamente ao processo de análise, eu aplico a metodologia das múltiplas competências. Ele vai ter um painel dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, aquilo que está em potencial e alta e está sendo usado, aquilo que está em potencial em alta e não está sendo usado, e aquilo que realmente ele não tem. Por exemplo, eu tenho um limite cognitivo de aprendizado, então eu busco recursos onde? Nos livros, no conhecimento, eu estudo bastante para suprir uma necessidade que eu tenho. Então eu tenho uma dificuldade às vezes nas habilidades motoras, então eu tenho que desenvolver atividades que eu vá desenvolver atividades motoras no esporte, jogando frescobol, fazendo uma atividade que não seja aquele padrão só de estar sentado o dia inteiro fazendo análise de pessoas. Então quando eu apliquei em mim o meu método, comecei a desenvolver atividades paralelas também para melhorar meu potencial cognitivo, lógico. Jogos, xadrez, comecei a fazer coisas que eu não estava fazendo até então. São exercícios que você vai fazendo na medida que você também descobre os seus limites de potencialidades. Então não é essa coisa de que o sujeito executivo tem que ser um super-herói. Não. Super-heróis são tão frágeis que eles precisam de subterfúgios externos para terem força. Então não existe executivo super-herói. Existe executivo que tem que resgatar seus potenciais das múltiplas competências. Então esse tema, psicologia das múltiplas competências, é uma pitadinha que eu dou aqui. E se você quiser se aprofundar, procure lá. Eu tenho textos concomitantes a esse vídeo. Eu estou lançando também um texto sobre o tema. E outros textos sobre a psicologia das múltiplas competências que você vai encontrar no meu site, abarcapsicólogo.com.br. Eu agradeço a tua atenção e espero que você possa despertar-se para ampliar seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes e identificar suas fragilidades. Construa seus referenciais por você mesmo. Um abraço e até o nosso próximo tema de formação. Até lá!